Bom, então, pessoal, eu trouxe aqui uma redação do Enem. Deixa eu fazê-la para aparecer na tela. Não aparece. O que eu faço para ela aparecer? Espera aí, gente, problema técnico aqui. Não quer aparecer o negócio. Você está compartilhando a tela? Oi? Você está compartilhando a tela do computador? Não, ela nem aparece a opção para eu compartilhar. Então, eu vou fechar e abrir de novo aqui. Fechei, agora eu abro de novo, vamos ver. Sinal do outro jeito aqui. Agora vai. Tá dando para ler aí, pessoal? Tá muito pequena a imagem. Eu posso aumentar a fonte aqui. Pra mim tá boa. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir as margens. Na inferior não precisa. Beleza, agora eu aumento. Eu não vou fazer tudo isso hoje, né? Mas deixa eu já aumentar tudo. Pronto. Então, pessoal, esse aqui é um texto de uma redação do Enem de 2018, do Enem 2018. Eu achei ela legal porque ela fala do livro que nós já lemos, né? Só que ela sobre um outro ponto de vista. Ela está muito bem escrita, tem um outro errinho, mas é errinho de de ortografia mesmo, né? Não é nada de coesão e coerência, então você entende muito bem o que a pessoa quis dizer. Ele soube organizar muito bem as ideias, e isso é mais importante, né, no Enem, do que a gramática não, né, a ortografia propriamente, pontuação também. Então, eu vou ler com vocês aqui, o que a gente vai fazer é identificar as palavras, as classes de palavras. Eu tinha comentado com vocês no videozinho, né, tinha tentado apresentar para vocês de forma bem resumida quais são essas palavras. E eu imagino que algumas de vocês, teve mais dúvida em uma ou outra. Então a gente vai fazer junto aqui vamos dissecar esse texto e ver como é que as coisas estão ligadas aqui, como é que cada palavra cumpre essa função, cumpre a função de transmitir ou ligar ou complementar ideias num texto. Então, vou ler esses dois primeiros parágrafos, aí se a gente conseguir, a gente vai fazendo mais. Infelizmente, eu tive um pequeno probleminha aqui e atrasei um pouquinho, mas vamos lá. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico, em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI, gradativamente
Os algoritmos de sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes às vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Por conseguinte, apresenta-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e a fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Bom, eu não vou seguir até o fim, mas é uma redação, como eu falei, ela está muito bem escrita. E depois eu deixo o texto para vocês lerem. Aliás, vamos fazer um pouco aqui, eu deixo para vocês irem fazendo em casa, como forma de exercício mesmo, de identificação. Mas então, vamos lá, gente. Vamos tentar aqui identificar cada palavrinha e como ela se liga, ou, de novo, se liga, transmite ou complementa uma ideia no texto. Eu não sei que modo vocês talvez prefiram, mas eu pensei, se alguém quiser dar uma sugestão também, eu aceito. Eu pensei em botar cada classe de palavra de uma cor. Então aí vai ficar um mosaico, né, super colorido, mas vai ser fácil de identificar. O que vocês acham? Pode ser, achei que fica legal. Então vamos lá. Bom, vamos começar por classe de palavra, então. Acho que também é mais prático do que ficar parando em cada uma. E, bom, a gente vai ter que parar em cada uma, né? Mas vamos pelas mais fáceis, então. Ó, vou pegar a cor cinza aqui. Ops, por que que não ficou? Ah, tá, porque eu peguei errado. Ixi, tem pouca cor, hein? Bom, vamos ver. Ok, então vai ser o cinza. O cinza eu vou usar para os substantivos, beleza? Então vamos lá, o que que é substantivo aqui? Livro identifica. 1984. Isso. O que mais? George Orwell. Sim, é um nome próprio, é um substantivo próprio. O que mais? Futuro. Futuro é um substantivo. Está indicando uma entidade. Eu não vou saber. Não veio a palavra agora para mim. O que que é o futuro? Se é um substantivo próprio, comum, se ele fala de uma entidade, se fala de um sujeito. Sujeito não é, né? É uma entidade, é uma ideia, porque o futuro, na verdade, só existe na nossa cabeça, né? Então, ele é uma ideia, é um sentimento, talvez poderíamos chamar. Então, vamos lá. Ó. Livro, 1984. Ah, o mouse não quer ajudar. É retratado um futuro distópico. Distópico é adjetivo, nós vamos falar dele depois, em que um Estado controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo. Seguindo, a fim de moldar a
opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na... Bom, é só eu estou falando, gente, vamos lá. Próximo. Winston, ok. Vamos seguindo. Ministério da Verdade. Ops, espera aí. Ministério, mas eu vou deixar separado aqui, embora isso aqui seja, assim, você possa considerar como um único substantivo, né? Esse dá no meio aqui, ele tem uma certa função. Então, vou deixar separado. Continuando. Notícias. O que mais? Conteúdo também. O que mais? Partido. Partido. População. Aham. Ótica pode ser? Não, acho que Ótica não. também. Sim, ótica é substantivo. Ficção. Ficção. Realidade. Realidade. Fato pode ser também. Qual? Fato, depois da vírgula. Fato também é. Aula de novo. Uhum. Mundo. Cibernético do século XXI. Embora esse 21 também possa ter outra função, mas vamos deixar ele aqui em cinza mesmo, por enquanto. Algoritmos. O que mais? Sistemas. Sistemas. Qual mais, gente? Vamos ficar só nesse parágrafo aqui. Inteligência. Restrição. Informações. Influência. Influência. Público. Bolha. Aqui atrás, ó, ainda ficou outras palavrinhas também, ó. Manipula toda forma, também é um substantivo, a fim de mudar a opinião pública a favor dos governantes, foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que analisa e altera, isso. Aí acabou. Muito bem. Fizemos os substantivos, agora vamos achar os verbos, começando aqui com o verbo ser. Mas deixa eu mudar a cor agora, né? Vou pôr esse amarelão aqui. Quais os verbos que nós vamos ter, gente? Controla. Controla, Manipula. manipula, Moldar. muito bem. Esse favor pode ser considerado Qual? o
pública a favor pode ser considerado ou deixa separado porque está junto com a? Se isso aqui pode ser considerado verbo, Uhum. então, não. A favor não é verbo. Verbo, que ação seria indicada por a favor? Pensa dessa forma para poder verificar se é um verbo ou não. E também, e principalmente, né, se você consegue conjugar. Se você não consegue, apesar de ter OR aqui no final, né? Então pode confundir mesmo, de falar que termina em R é um verbo, mas nesse caso não é. Nesse caso aqui é uma preposição, mas a gente vai, depois vamos mostrar por que é uma preposição. Então, vamos continuando com os verbos, ó. Foca, Analisa e altera. isso, Favorecer. muito bem. Formar. Aham, É de novo. é de novo. Apresentada. Apresentada. Aqui tem um particípio, né? Pode ser. Pode ser relacionada. Todo mundo aqui, ó, uma locução verbal. Corroboram. Corroboram. Mais algum? Que eu tô enxergando aqui, não. Muito bem. Então vamos lá, gente. Maravilha. Já achamos os verbos e os substantivos. Agora, vamos procurar os pronomes. Então, vou botar os pronomes de verde. Os pronomes, eles são vários, são muitos pronomes. Então, tem coisa que você nem sabe que é pronome e é um pronome. Então, vamos pensar aqui, ó. Bom, vou pensar não. Qual vocês acham que é pronome aqui? Ninguém se arrisca? Ó, ups. Você vai ter um... Ai, que bonitinho. Agora apareceu uma canetinha para mim aqui. Agora sumiu a canetinha. Como é que eu fiz aparecer isso? Ah, aqui. Muito bem. Oh, meu pai. Agora vai. Pronome, pessoal, é tudo que pode substituir um substantivo ou relacionar, apontar para uma relação com o substantivo. Não sei se ficou claro, mas, por exemplo, nesse, só a palavra nesse é um pronome, ok? Porque ela vai apontar para alguma coisa em esse. Mas, neste caso, nesse está se relacionando com sentido. Ó, nesse sentido. Então, ela vai ser uma outra classe gramatical. Então, já deixa de ser pronome. Mas seria um pronomezinho aqui. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A imagem do partido, formar a população através de tal ótica, fora da ficção.
Agora, para a restrição de informações disponíveis para o comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Na verdade, é só esse aqui. E talvez seria o dos também, porque ele é um pronome que demonstra, ó, dos governantes, deles. Só que não também, porque aqui ele vai ter uma outra função, igual nesse, ele vai ter outra função nesse texto. Nós vamos chegar lá já já. Vamos lá então, já que só tem um pronome, que aliás eu já nem vou deixar esse verde aqui para não confundir vocês, eu vou falar diretamente depois da função dele aqui. Então vamos lá, não tem pronome, então eu vou usar a cor verde para outra coisa agora. Vamos para os adjetivos. Adjetivos tem bastante aqui também. Então, quais são os adjetivos, pessoal? Adjetivo é tudo que qualifica o substantivo, ok? É tudo que dá uma qualidade. Então, ó, por exemplo, distópico. Distópico está dando qualidade para futuro. O que mais? Totalitário. Totalitário. Histórico e contemporâneo. Histórico e contemporâneo. O que mais? Contraditório. De novo, né? Contraditório. Ah, não tinha aparecido contraditório ainda. O que mais? Midiáticos. Midiáticos. Olha, passou um substantivo aqui, eu não tinha visto também. Imagem. Imagem é substantivo. Muito bem, volta para os adjetivos. Cibernético. Sim. Artificial. Ok. Disponíveis é adjetivo. Uma coisa é disponível ou proibida. Também, pessoal, aqui ele faz a função, a palavra faz a função de adjetivo. Vai ter casos, especialmente quando a gente vai falar de preposição, né, advérbio e conjunção, em que ou locuções, né, em geral, em que uma palavra que você suporia inicialmente que seria de uma classe gramatical, na verdade é de outra. Mas vamos chegar lá. Nesse momento disponível, ele está fazendo a função de adjetivo aqui. Aliás, geralmente não, né? Nesse momento não, ele sempre é um adjetivo. Qual a próxima? Comportamental. Preso. Sociocultural. Então a gente já tem aqui. Ah, e pública também, ó. Passou batido aqui. Então a gente está pegando aqui, até agora, né, nós trabalhamos com as classes de palavras que mais aparecem. Tem mais uma que aparece, né, que nós vamos falar dela agora. Mas nesse caso aqui não vai ter muito, não. Que são os artigos. Vamos ver se tem artigo nesse pedaço aqui. Qual que seria um artigo aqui?
Um. Um. Ó, O tem no outro. pode ser considerado por ser em mais o? Qual? O no comecinho. Pode ser considerado porque o no é em mais o? Boa pergunta. Não, não pode ser considerado artigo. Vai ter uma outra função essa palavra aqui. Mas realmente, e se tivesse separado e mais o, poderia ser considerado artigo. Mas, ou não, poderia ser considerado uma locução preposicional, porque na verdade isso aqui é uma preposição. Mas se tivesse separado, né, se tivesse em o e só o, aí seria um artigo. O que mais, gente? Moldar a opinião, A opinião, a narrativa, a narrativa, formar a população, formar a população, e também aqui, ó, criar, a imagem, a realidade, para, perdão, corroboram para a, corroboram para a restrição de informação e para a, ops, a influência, preso em uma, uma bolha grande bolha sociocultural. E grande, não, grande, adjetivo. nesse caso está fazendo, grande também é adjetivo. Deixamos passar um adjetivo aqui, ó. Grande. Muito bem. Agora vai ficando mais complicado. Bom, tem algum numeral aqui, gente? 21, 21. Cadê o 21 mesmo? Aqui, ó, século 21. Em que pese essa palavra 21 ela esteja trazendo informação para século, então nesse caso poderia ser, a gente poderia pensar num adjetivo, mas não, ela pode ser também considerada um substantivo ou um numeral. Pode ser considerado todos esses casos. Eu vou botar uma cor diferente aqui. Ops, não mudei a cor. Mas, nesse caso, vamos considerar que é um numeral. E deixa eu apagar essa sem cores. Aí. Muito bem. Bom, já falamos de substantivos, verbo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Agora vem as preposições. Nossa, outro verbo aqui também, ó, que a gente deixou passar, é retratado. Ah, por que não vai? Ah, tá, tô fazendo o contrário. Retratado. Muito bem. Agora vamos. Aí vai ficando fácil, né? Aí vai sumindo. Sumindo as palavras, o que sobra é que nem prova de múltipla escolha, né? O que sobra, se não é as anteriores, então o que sobra é a resposta certa. Mas a gente ainda tem preposição, advérbio e conjunção, então vamos lá. Vamos pensar nas preposições agora. Ou não, vamos pensar nos advérbios, que são
relativamente mais fáceis de identificar. O que é um advérbio mesmo, pessoal? Vocês lembram? É a palavra que dá a impressão de modo ou tempo. Isso. Mas ela é bem fácil de identificar também, porque sempre vai estar ligado a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio. Então, vocês têm que ver as palavras que, de alguma forma, transformam, diminuem, né, ou aumentam, ou complementam o verbo. Então, vamos ver aqui, ó. Qual seria o primeiro advérbio, então? Diariamente. Diariamente. Cadê diariamente? Ah, deixa eu mudar a cor aqui, né? Vamos pôr um. Já tá acabando as cores. Um azul claro. Diariamente. O que mais? Gradativamente. Gradativamente. Esses aqui são bem tranquilos de identificar, né? Porque eles são. Porque tem o mente no final. Então fica bem mais fácil, bem mais tranquilo de identificar. Por que gradativamente é advérbio? Ó? Porque ele está aumentando, ele está fazendo variar o verbo corroboram. Ó, gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram. Essa frase poderia ser reescrita. Ó. Os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram gradativamente para a restrição de informações disponíveis. Mesma coisa aqui, ó. Contraditório e Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera. Esse diariamente, ó, ele vai estar ligado ao verbo analisar e ao verbo alterar. Está mudando, está modulando eles. Então, se tiver um verbo, se houver um verbo na frase, a primeira condição, né, para ter um advérbio é que haja um verbo ou um adjetivo na frase. Dificilmente, deixa eu lembrar aqui, dificilmente você vai ter uma frase só com advérbios, porque também ele modifica outros advérbios, mas eu acho que é muito, muito raro. Então, se tiver um verbo ou um verbo ou um adjetivo, então o advérbio pode aparecer. Qual mais aqui que A gente parece deixa com passar advérbio? um artigo. Onde que está? Depois de Winston. Winston. É verdade. Um funcionário. Deixa eu mudar a cor aqui. Um funcionário do contraditório. Isso é verdade. Muito bem. Agora, tem mais algum advérbio? Para mim aqui, aparentemente não tem. Mas vamos fazer o seguinte, a gente continua. O que sobrar, a gente classifica depois, a gente vê o que que é. Então vamos lá, agora vamos para as preposições. Preposição é todas essas palavrinhas que você olha e você não sabe para que que serve no texto, né? Mas, para não ficar tão feio de falar assim, né? Vamos falar da seguinte forma: preposição, você tem sempre que lembrar, e isso aí vocês vão pegar com o tempo, de regência, regência, ou para dar um complemento para uma ideia. Por exemplo, se você quer falar, se você quer dar alguma informação dentro do livro 1984, então você não vai usar um artigo aqui na frente. O livro de 1984 é retratado alguma coisa. Você vai, já que você quer falar algo de dentro dele, você fala dentro do livro, mas aí você fala no livro. Ao invés de falar dentro do livro, né, que também ficaria estranho, você fala no livro, é retratado, tá.
Se tivesse escrito só o artigo o aqui, então teria que repensar essa frase. Ó. O livro, 1984, retrata um futuro, tal, 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 tal. E isso aqui, a gente não chegou nisso, é porque a gente parou para falar de classe de palavra, mas a gente ia chegar em voz passiva e ativa nos verbos. A gente vai chegar a isso nas próximas aulas ainda. Voz passiva e ativa, mas só para adiantar aqui para vocês. Uma coisa é o verbo dizer retrata. Algo, o livro retrata algo, está sendo uma voz ativa. É o livro que está agindo sobre algo. Outra coisa é você dizer a voz passiva. Então, nesse caso, o sujeito deixa de ser o livro e se torna futuro. Então, o futuro é retratado, se torna uma voz passiva. Ele é agente, ele sofre uma ação, ao invés de ele executar uma ação. Eu vou chegar mais, vou falar melhor de voz passiva, ativa, reflexiva nas próximas aulas, provavelmente na semana que vem. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui sobre preposição é isso. Se você muda o verbo, se você muda a construção da frase, você tem que adaptar essa frase com novas preposições ou até novas conjunções, dependendo da forma como você vai ligar as ideias, porque aqui você está ligando a ideia do livro. Todo esse começo aqui, ó, não é para falar do futuro distópico. Aliás, perdão, ao contrário. Todo esse começo do livro é para você contextualizar o leitor que você vai falar do futuro. Então, tudo gira em torno do futuro. Se eu mudasse essa frase, se eu colocasse aqui o livro, então tudo giraria em torno do livro. O livro seria a ideia principal em que as outras palavras se ligariam. Então, o livro retrata tal coisa falando de tal coisa. É o livro que está dizendo. Agora, não. No livro tal, é retratado um futuro distópico em tal, 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 tal. Então, a ideia se desloca do livro para o futuro. É o futuro que se torna o aglutinador de ideias em volta dele. De ideias, complementos e relações. Ok? Então, no vai ser uma preposição. Ah, essa é a cor dos advérbios. Espera aí. No vai ser uma preposição. Qual que é a cor dos advérbios? Vamos pôr essa cor aqui, ó. Advérbio não, preposição. No é uma preposição. Mas preposição também serve para ligar dois termos dentro de uma oração. Ele é uma forma de explicar, vamos dizer assim. Ele é uma forma de explicar o sentido. Então, você tem um sentido no primeiro termo, o segundo termo serve para explicar. Então, qual seria a próxima preposição aqui? E por quê? O pessoal está tudo acompanhando, porque a Olivia está falando e só ela está falando e ninguém mais fala. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Podem perguntar, não tenham vergonha de perguntar. Podem perguntar o que quiserem, ok? Se não estiverem entendendo, falam. A gente repete, repete até vocês entenderem. Então vamos lá, gente. Qual que é a próxima preposição, então, já que está todo mundo entendendo? O que sobrou no texto que não está colorido ainda? Comecem por aí. Por que é o D? Lembra que eu falei que as preposições são elementos de ligação? Elas servem para explicar os termos. Então, o D é uma preposição porque ela está explicando que livro é esse. Ó, o livro, mas que livro? O livro de George Orwell.
Então, a preposição, ok? A mesma coisa para todos os Ds dessa frase, desse parágrafo. Toda forma. Forma do quê? Forma de registro. Às vezes aparece a canetinha. Ah, apareceu de novo. Eu tenho que clicar aqui. Então, vamos lá. Onde vai ter outro D? Vai ter aqui, ó. Mas esse D é uma preposição? Agora ficou difícil, hein? Ele também funciona como preposição? Por que que eu estou perguntando isso? Porque a fim de dá outro sentido para o texto. Você já não pode contar aqui só com o de, você tem que considerar ele dentro dessa construção. E aí, nesse caso, de ainda é uma preposição? Vamos pensar de novo na ideia de ligação, dessa conexão entre termos e na ideia de ele de estar tentando explicar alguma coisa. Então, ó, vamos pegar as ideias do texto. Um Estado totalitário, controla e manipula toda forma de registro histórico contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública. A fim de está explicando ou complementando a ideia desse Estado totalitário, não tá? Igual a gente falaria aqui, ó, livro, que livro? Livro do George Orwell. Estado totalitário, controla e manipula, mas controla e manipula para quê? A fim de moldar a opinião pública. Então, está dando uma explicaçãozinha, complementando uma ideia do Estado totalitário, que controla e manipula. Então, isso aqui também é uma preposição. Na verdade, vai ser uma locução preposicional. Se fosse só a palavra fim, poderia se considerar um substantivo, se você só tivesse essa palavra, porque fim é uma ideia de algo que acaba. Mas não, nesse caso, se fosse só a palavra a, por exemplo, eu entrego algo a alguém, também poderia ser considerado uma preposição, mas eu já tenho, nesse caso, eu tenho que considerar as três palavrinhas juntas, porque é as três juntas que formam uma ideia. E aí elas se transformam numa locução, uma locução preposicional. Muito bem. Continuando. Qual a próxima preposição? Podem chutar, pessoal. Não se preocupem. Foca na. Foca na. Foca onde? Foca em quê? Foca na trajetória. Sim, na trajetória. Foca no quê? Na trajetória. Então, toda hora vem a palavra de verbo na minha cabeça. É uma preposição. Eu acho, já devo ter falado de verbo umas 300 vezes, né, nessa aula. Preposição, pessoal. Foca na preposição. Ok? Na trajetória. E logo em seguida vem outra preposição. Ok? Trajetória de quem? Do Winston. Os des e os das, de, da, do, quase tudo, praticamente, vai ser preposição. Às vezes tem essa questão, né, ó, que a Olivia tinha comentado. No livro, você poderia separar em o livro, e teria um artiguinho junto aqui. A mesma coisa vai acontecer com do e com da. Um funcionário da onde? O Ministério da Verdade. O mistério de quê? Ministério de a verdade, separando, né? O de e o a, o de e o o. Mas quando não é separado, como não é separado, e como aqui cabe essa função de explicação, né? É um funcionário. Funcionário de quê? Funcionário de um ministério.
Então, eles também se transformam, essas duas partículas, quase sempre, numa frase, vão ser preposições. Então, ó, do, da, que mais? Aqui, ó, outra aqui, ó, do, de, ah, não, peraí, isso aqui, vamos deixar aqui o da como preposição por enquanto. Quem mais? Qual o próximo? Por Do bem, século, oi? do século XXI. Do século XXI, ó, mundo cibernético. Mas que mundo cibernético? O mundo do século XXI. Algoritmos e sistemas. Que algoritmos e sistemas? Algoritmos e sistemas de inteligência. Que mais? Para é preposição? O que vocês acham? Creio eu que sim. Por quê? Ela tá Aponta, explicando, tá ligando o quê? ela está apontando uma coisa a outra. Corroboram a restrição de informações. Sim, corroboram. Corroboram o quê? Corroboram para quê? Para a restrição de informações. E o D também aqui já, né? De informações. E para influência comportamental. Influência comportamental de quem? Do público. E o em? Ele é uma preposição? Sim, Por quê? O que que ele está ligando? ligando ao o preso. Sim, ó. Influência comportamental do público. Preso, mas preso aonde? Em uma grande bolha sociocultural. Muito bem, a gente falou das preposições, dos advérbios, ficou uma preposição para trás, né? Que a gente vai voltar nela agora. Qual que é a preposição que ficou para trás? Na verdade, ficou mais de uma. Ai, ficou um advérbio para trás também. Nossa, tudo bem, não tem problema. Vamos lá pela preposição primeiro, aproveitando que eu ainda estou com a cor aqui, ó. A favor dos. A favor dos é uma locução preposicional. Ó, você molda a opinião pública. Você molda a opinião pública a favor de quem? Dos governantes. Ok? Qual outra preposição? Aqui, ó. Para notícias e conteúdos midiáticos. Para quê? Para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. O através é o quê, pessoal? O que que vocês acham que... Agora, o que vai sobrando, né? O que que vocês acham que é o através?
Aqui, ó, outra preposição que a gente também deixou passar, uma locução, ó, em que um futuro distópico. Futuro distópico, que acontece o quê? Em que o Estado totalitário controla e manipula. Manipula o quê? Toda forma de registro. Embora o toda, ele vai ter uma outra função também, mas vamos ficar aqui nas preposições ainda. Falta alguma? Mas saiu do negócio aqui. Peraí. Eu acho que acabou as preposições. Oi? O através pode ser advérbio? Vamos ver. O advérbio ele se liga a um verbo ou a um adjetivo. Ele se ligaria a qual verbo ou adjetivo? Tem um verbo aqui, ó, formar a população através. Será que ele está ligado ao através? Ah, não, eu tinha confundido as cores. Mas a gente pode pensar nesse sentido. Ele poderia estar ligado, ó, ele vai modificar o verbo de alguma coisa, de alguma forma, formar, formar através. A gente pode pensar nisso, se tiver dúvida. Nesse caso, não, porque quando você forma a população. Forma a população através de tal ótica. Então, na verdade, o através também ele se junta com o de para formar uma preposição. E o tal também é outra preposição. Então, esses dois ficam juntos e esse aqui também, só que fica separado. Vamos para a última classe de palavra que já passou o nosso tempo, né? Faltou só as conjunções, pessoal. Então, o que que é conjunção aqui? É o que sobrou, né, praticamente. Vou pegar uma cor que eu não usei ainda. Isso, essa cor. Ah, não, essa cor eu usei para numeral. Cinza escuro. Isso, cinza escuro. Nesse sentido, ó, lembra que eu tinha falado do sentido, que ele é um substantivo, mas nesse caso ele é trabalhado de outra forma? Então ele um, se torna uma conjunção. A mesma coisa não. Outra conjunção vai ser o que? Conjunção, pessoal, lembrem sempre disso. Sabe quando você faz aquela redação e você vai usar assim, portanto, nesse sentido, mas, porém, tudo isso vai ser conjunção. Então, ó, um ezinho aqui, e aqui, ao mundo, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver as conjunções. E, que mais? Que mais? Que mais? Fora da ficção, poderia ser considerado uma conjunção, porque você está voltando, retomando uma ideia anterior. Mas não, eu já estou forçando demais a amizade com o fora. Então, a gente vai pensar ele de outra forma. Fora da ficção, ele se torna fora da, se torna uma preposição também. Fora do quê? Fora da ficção. Então, isso aqui, deixa eu mudar a cor de novo aqui, né? Ele vai se tornar uma preposição. Qual que era a cor que eu estava usando? Essa aqui? Não, não lembro mais que cor eu estava usando. Ah, essa aqui. Isso. Fora da vai virar uma preposição também. Muito bem, pessoal. Ah, não, faltou toda aqui, ó. Toda. O que que é toda, gente? Só para não acabar. Já estouramos o tempo, mas dá tempo ainda. O que que é o todo? O que que vocês acham que é o todo aí? Que sobrou? E aí, alguém se arrisca? Então, já que a nossa aula já deu 8h30, né, já acabou,
Eu vou deixar para vocês pesquisarem o que que é o toda. Na verdade, eu deixei passar, né? A gente já tinha falado dessa classe, mas eu deixei. Ah, e tem outras ainda aqui, né? Tem o que, tem o ao, tem o e, mas eu vou. Essas palavrinhas que sobrou, já que a nossa aula já passou de 8h30, né? Então, eu vou deixar eu vou mandar para vocês o texto todo. Aí vocês vão fazendo esse exercício, ok? Não vou cobrar, não vou cobrar como nota, mas quem fizer vai ganhar algum ponto a mais no final, na média, né? Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu encerrar então. Deixa eu fechar a telinha. Bom, pessoal, a gente estourou um pouquinho, mas não tem problema. Ah, eu preciso lembrar de tirar as cores depois, né? Mas depois eu tiro. Não, eu vou deixar, o que já está de colorido aqui, eu vou deixar para vocês. Bom, gente, e eu esqueci de pedir para vocês colocarem os nomes no chat. Coloquem rapidinho aí, por favor, para que eu saiba quem teve presente na aula. É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me escrevam, ok? Estou aqui para tirar dúvidas. Vamos junto, aí estamos junto, vamos conseguir chegar no fim do semestre e vencer o coronavírus aí também, né? Se tiverem qualquer pergunta, querem perguntar alguma coisa agora, aliás, antes de eu encerrar? Bom, então, muito obrigado de novo para vocês. Espero que tenham aproveitado e aprendido. E a gente vai se falando, pessoal. Bom fim de semana para vocês aí e até mais. Gravar, interromper.